Olá, gente, boa noite. Boa noite, todo mundo. Vamos à nossa primeira live do ano, que foi adiada da semana passada, né? Da semana retrasada, melhor dizendo, para hoje. Mas hoje a gente vai concluir essa live com certeza. Só avisando, gente, que ultimamente, pelo menos em algumas lives que eu tenho assistido aqui no Instagram, ele fica bugando assim a voz da pessoa, né? E a voz fica grossa, de repente a voz fica fina, fica uma voz estranha. Então eu já tô avisando a vocês que estão entrando que pode ser que isso aconteça também. Tá acontecendo na live de quase todo mundo. Então eu já tô avisando para vocês não acharem que é minha voz que vai ficar estranha de repente, né? Não é a minha voz, é do Instagram, tá certo? Então vamos ver se vai acontecer. Espero que não, mas se acontecer vocês já estão sabendo, tá? Clica no aviãozinho aqui no cantinho inferior direito, manda para aqueles amigos ou para algum familiar que tem doença autoimune, que descobriu recentemente ou que está desconfiando que já tem alguma dor articular ou que já tem uma alteração de um exame bioquímico, que está suspeitando que seja doença autoimune, mas que ainda não tem certeza. Então eu peço a vocês, clica nesse aviãozinho que está aqui embaixo no cantinho inferior direito e manda para essas pessoas, gente. É muito importante, porque o que a gente vai falar hoje aqui é essa questão da vitamina D em relação às doenças autoimunes na visão de um nutricionista, certo? Porque se fala muito pouco, né? A verdade é essa, em relação à doença autoimune e o uso, indicação, suplementação de vitamina D. Então, é um tema um tanto quanto novo, né? Não é novo, é uma coisa que já se sabe há muito tempo, mas é muito pouco divulgado. Então, esse olhar do nutricionista é que é o diferencial, e aí eu peço a vocês que compartilhem aí com outros amigos, familiares, que realmente precisam assistir essa live, porque talvez o que a gente vai falar aqui hoje, de repente, né, vai agregar muito numa tomada de decisão, vai agregar muito, que eu sempre falo até, no fato desse paciente ter um conhecimento maior a respeito da própria doença e a respeito da utilização da vitamina D. E muitas vezes o próprio paciente faz a sugestão para o médico, para que ele prescreva, ele comenta, ele sugere. Isso é muito importante hoje em dia, né? Porque o acesso que a gente tem à informação hoje é absurdamente grande. Então as pessoas hoje não são mais leigas, graças a Deus. A gente precisa só filtrar a fonte de onde essa informação vem, mas que a informação está aí para todo mundo. Hoje isso é muito democrático e isso é muito positivo. Então muitas vezes o próprio paciente questiona o médico: por que o senhor não prescreve a vitamina D? Por que o senhor não dosa a vitamina D no meu sangue? Tem tempo que eu não avalio. Então o próprio paciente vai fazer aí a sua busca para poder agilizar o diagnóstico muitas vezes, né? Mas vamos lá, né? Até o pessoal chegar. Só lembrando que a live não vai ficar gravada aqui no Instagram, vai ficar até amanhã de manhã. Depois eu tiro, coloco lá no YouTube. Então, se você tem perguntas, se você quer participar, tirando dúvidas ao vivo, para que eu possa responder, fica aqui ao vivo até o final, porque de repente alguma coisa que eu vou comentar aqui, que eu vou falar, pode chamar a sua atenção e você surgir de repente alguma dúvida, alguma pergunta que você queira fazer. Então aproveita, já faz aqui ao vivo, que eu tô aqui disponível para responder, tá bom? Mas aí a gente vai começar a desenvolver logo aqui o tema, começando, gente, pelo fato de que é importante esclarecer que doença autoimune, muita gente fala, comenta, entende que é um exagero, né, da atuação do sistema imunológico. Ou seja, ele fica exacerbado demais, tanto que ele começa a atacar as células do próprio corpo. E essa definição não é uma definição certa, porque na verdade o sistema imunológico não é que ele fique exacerbado e trabalhe demais. Na verdade ele trabalha da maneira errada. Isso faz toda a diferença, tá? Então não é que ele está trabalhando a mais nem a menos, mas ele está trabalhando de maneira errada. Ou seja, ele está mirando no alvo errado. Ele está mirando nas células saudáveis do corpo da pessoa. Ele está trabalhando, entre aspas, né, com a intensidade normal, porém está mirando no alvo errado. Então, por isso, quando a gente fala em artrite, quando se fala em psoríase, dermatite atópica e tantas outras doenças da autoimunidade, o que se encontra é uma destruição, um dano daquelas células saudáveis pela própria imunidade.
Então é como se a pessoa estivesse se autodestruindo, como se esse sistema imunológico tivesse o tempo todo atuando de forma a destruir, a danificar aqueles tecidos, né? Então perceba que é uma desregulação, não é porque ele está trabalhando demais, certo? E outra coisa que é muito importante também de se entender, já que existem várias doenças autoimunes, você pode se perguntar assim, será que cada uma tem uma causa diferente da outra? Não. A base de todas as doenças autoimunes é a mesma. O que vai diferenciar é como ela se manifesta. Então, como eu citei aqui, a gente tem a artrite, que é nas articulações, a psoríase, que é na pele, né? Dermatite atópica, o vitiligo, o lúpus já é uma doença que não tem um alvo específico, ela vai atuar a nível sistêmico, então ela pode atingir coração, sistema renal, cardíaco, né? Cardíaco, como eu falei, o sistema cardíaco, renal e outros mais, pulmonar. Então o lúpus ele é bem mais severo quando a gente fala de médio a longo prazo em complicações. Por isso, gente, é tão importante o monitoramento, uma investigação prévia mais severa, certo? Se não pelo médico, pelo nutricionista. Meus pacientes de doença autoimune já sabem, né? Tanto que eles indicam outros amigos, familiares que têm doença autoimune, porque eles sabem que a minha investigação é uma investigação bem profunda. Porque muitas vezes esse paciente está vindo do médico e não teve, às vezes, investigação nenhuma, aprofundamento nenhum nessa parte de exames laboratoriais, na parte de exame físico, e muitas vezes o paciente vem já com alteração de exame bioquímico. Um exemplo clássico aqui, que vocês já devem ter ouvido falar ou já passaram por isso. Naquela avaliação rotineira da tireoide, muitas vezes o paciente tem um anti-TPO, se alguém não conhece essa sigla, eu posso explicar, um anti-TPO já alterado. E muitas vezes o próprio médico que solicitou está vendo que está alterado, mas ele disse que aquilo ali a princípio não tem nenhum problema, que aquilo não tem nenhum risco e que vamos monitorar, vamos acompanhar. E isso é um erro grave, né? Porque assim, o anti-TPO é o anticorpo que está já sinalizando ali que ele está elevado, porque já está começando a haver danos a essa tireoide. Então muitas vezes o paciente tem um anti-TPO alto, que é o anticorpo que está ali atacando, né? Essas células da tireoide, e o TSH, que é um parâmetro dentro do exame laboratorial para quem tem doença de tireoide, ele está normal. Então, justamente por isso, o médico muitas vezes considera que aquele anti-TPO alto não é um problema, e que vamos avaliar daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, e nesse tempo, essa doença autoimune pode piorar muito, porque a gente vai ver aqui que vários outros fatores ambientais contribuem, inclusive a deficiência da vitamina D, né, o déficit no sangue e o déficit na ingestão, que não é só alimentar. É daí que entra a importância da suplementação, certo? Então, o que é que acontece? Daqui a um ano, tudo pode piorar. Esse paciente vai evoluir, né, para um quadro de complicação e ele pode sim vir a comprometer a função da tireoide de uma forma definitiva e isso ser muito mais difícil de ser tratado posteriormente, tá certo? Então, essa investigação precoce deve ser feita pelos médicos, mas eu, como atuo na área de nutrição integrativa funcional e lido diariamente com doenças autoimunes, essa é uma investigação que eu já faço de rotina, independente do paciente ter a doença autoimune, né? Quando a gente vai fazer a anamnese, que vai fazer as perguntas, falar do histórico familiar, do ritmo de vida, do estilo de vida, da alimentação, tudo isso é observado. Estresse é uma coisa muito importante, que às vezes a gente não atenta, né? Sabe que o paciente é muito estressado, que a pessoa é muito estressada, mas a gente não faz ali os links para associar esse estresse ao surgimento da doença autoimune, certo? Então, a base, gente, é igual para todo mundo, independente se é psoríase, se é vitiligo, se é lúpus, a base é a mesma. É um defeito genético que vai fazer com que essa imunidade fique atrapalhada, né, na hora de atuar, então ela vai acabar atuando sobre células saudáveis. É uma inflamação sistêmica que esse corpo sofre, né? O defeito genético, como eu falei, e tem muita relação também com permeabilidade intestinal. Então, o intestino que é mais permeável é o intestino que vai permitir
que essa imunidade fique também desorganizada, até porque o intestino é um órgão imunológico, né? Bom, e qual é a relação da vitamina D com tudo isso aí? O que é a vitamina D, qual é a participação dela, né? O que é que ela tem a ver com tudo isso? Quando a gente tem uma deficiência de vitamina D, considerando que a vitamina D ela atua a nível de inflamação sistêmica, inflamação local, a gente tem receptor de vitamina D no corpo todo. Então, todos os sistemas, todos os órgãos têm receptores de vitamina D. Então, só entendendo isso, a gente já percebe o quanto é importante que o nível sanguíneo esteja adequado. E qual é esse nível sanguíneo ideal que todo mundo fala? O ideal mesmo é que esteja entre 60 e 80. Para alguns profissionais mais conservadores, eles vão dizer que esse valor é tóxico, que isso vai gerar problema, mas na prática, gente, isso não acontece. Até porque a recomendação fisiológica de vitamina D por dia é de 10.000 unidades internacionais. O Conselho Federal de Nutrição, de nutricionistas, ele coloca como recomendação diária liberada para nutricionista 4.000 unidades internacionais. Mas esses 4.000, para uma pessoa que já tem uma deficiência ou que tem uma doença autoimune, é quase nada, né? Não vai beneficiar porque é muito pouco diante da necessidade que ela tem. E só falando a respeito especificamente da doença autoimune, os pacientes que têm doença autoimune, eles podem ter deficiência a nível de conversão, então converter essa vitamina D da forma inativa para a forma ativa, pode ter defeito a nível de receptor, então essas células não vão estar aptas para receber, para captar, essa vitamina D, ou a nível de transporte. Então a pessoa que tem doença autoimune, só por ter a doença autoimune, ela já tem uma dificuldade, além do normal, de utilizar, de disponibilizar essa vitamina D no organismo dela. Então, o que é que acontece? Ela vai ter uma deficiência, querendo ou não. Então, daí o tema da live, que é vitamina D e doença autoimune, para a gente entender o quanto a suplementação de vitamina D é essencial, é necessária para os pacientes que têm doença autoimune. Aí você vai perguntar, mas se o paciente ingerir pela alimentação fonte de vitamina D suficiente, não vai suprir? Não. Porque olha só, quando a gente considera que 10.000 unidades internacionais é a recomendação necessária por dia, isso para uma pessoa que não tem doença autoimune, tá? É a recomendação diária para pessoas saudáveis, entre aspas. Para que a gente coloque isso em um nível que a gente ofereça pela alimentação, a pessoa teria que comer quilos dessas fontes. Então, gema de ovo, leite, salmão, que são as fontes mais importantes, são as fontes mais ricas, teria que haver uma ingestão absurdamente grande e teria que ser diária, para que a gente consiga suprir por dia 10.000 unidades internacionais. Então, veja que já é difícil daí. Tá, vamos para a segunda opção de fonte de vitamina D, exposição solar. Quem é, que eu não conheço ninguém, que tenha uma exposição solar diária de pelo menos 20 minutos seguidos, com a maior parte do corpo exposta, porque só funciona assim, Não adianta ficar só com as mãos ou só com o rosto, tem que ser uma boa área corporal exposta, no mínimo 20 minutos, para que a pele fique um pouco avermelhadinha. É aí, nesse momento, que começa a haver ativação dessa vitamina D endógena. Então não adianta ficar 2 minutos, 5 minutos, que não vai acontecer nada. Mas quando a pele começa a ficar levemente avermelhada, já é um sinal de que essa vitamina D começou a ser ativada endogenamente. Então você começa a ter uma liberação dela no sangue, tá? Quem é que fica 20 minutos todo santo dia exposto ao sol, E outra coisa, tem o horário também, que não é qualquer horário, não é de manhã cedo, não é final de tarde. O horário ideal, que inclusive é o horário que a gente fica menos, por medo, do sol, dos danos que o sol causa, é de 11 da manhã às 3 da tarde, que é um horário que normalmente a gente corre do sol, Então, observe que tudo nos leva a ter deficiência de vitamina D. E realmente, gente, assim, 95% dos pacientes que eu atendo
diariamente, toda semana, que eu observo, quando eles trazem os resultados de exame da vitamina D sanguínea, eles estão ali em torno de 20, 30, um nível excelente seria 50. Esse seria o melhor nível encontrado no dia a dia, na prática, né? A grande maioria está entre 20 e 30, que são considerados níveis muito baixos, mesmo para quem não tem doença autoimune. Para quem tem, para quem já tem sintomas iniciais, ou para quem já teve o diagnóstico da doença autoimune, é pior ainda, porque essa pessoa precisa de mais disponibilidade de vitamina D para que ela module a inflamação, para que ela module a imunidade e ela consiga, né, ajustar ali a resposta imunológica para que ela não fique nem desregulada, nem exacerbada e nem suprimida. É por isso que a vitamina D ela é considerada um imunomodulador, um imunorregulador, porque ela faz a regulação dessa resposta imunológica, impedindo que ela fique exacerbada ou suprimida. Então ela fica ali na média ideal, né, no que é adequado para defender o nosso corpo contra ataques, né, de patógenos externos, enfim, do ambiente, e também para proteger o nosso corpo da autoimunidade. É isso que a vitamina D faz. Então, mais do que nunca, quem é nutricionista que está assistindo e os próprios pacientes, como eu falei no iniciozinho da live, né, ficarem atentos, porque na maioria das vezes o próprio paciente é quem faz a sugestão para o profissional de saúde, lá para o médico, se ele não vai solicitar a vitamina D, se ele não vai prescrever uma suplementação de vitamina D. Eu já vi vários pacientes falando isso, né, que chegou para o médico e fez a sugestão, porque o médico não prescreveu, porque o médico não solicitou, e a pessoa ouviu falar em algum lugar que é importante essa avaliação, então ela foi lá e fez a sugestão para o médico. E isso não é nada de errado, tá? Hoje em dia, a entrega de informação aí na internet, a disponibilidade de informação é absurdamente grande. Então as pessoas hoje não são mais leigas. Elas têm a informação à vontade, né, para utilizar para o próprio conhecimento e para questionar o profissional de saúde que está acompanhando ela a respeito do que está sendo feito pela saúde dela. Então eu acho isso fantástico, as pessoas questionarem mesmo, buscarem de fontes seguras e fazerem, né, esse questionamento ao profissional. Super importante. Bom, então eu falei essa questão, né, da alteração de receptor, da alteração de transporte, alteração de conversão da forma inativa para a forma ativa. Então, a pessoa que tem doença autoimune, ela vai ter disfunção em uma dessas partes aí, ou até em mais de uma. Por isso que é obrigatória a avaliação sanguínea dos níveis de vitamina D em quem tem qualquer doença autoimune, certo? E automaticamente, se forem identificadas deficiências ali, é importante que ocorra acompanhamento com o nutricionista para que ele ajuste tanto a oferta alimentar, que como a gente viu aqui não vai suprir, né? E essa oferta alimentar seja adequada, seja casada com a suplementação, certo? A suplementação é obrigatória, não tem jeito. E assim, vamos falar do estresse. O estresse, eu pontuei aqui, que é um gatilho muito importante. É uma coisa muito prevalente, né, atualmente, de todas as formas, por várias razões. O estresse crônico, aquele estresse ao que a gente se submete todos os dias um pouquinho, e ele fica ali, né, beirando a nossa vida e consumindo os nossos antioxidantes e gerando danos celulares, envelhecimento precoce. Esse estresse crônico que está ali todos os dias um pouquinho presente na vida da gente, ele é um importante gatilho, não só para doença autoimune, mas para várias doenças, né? Para câncer, já tem isso publicado, que o estresse, o aumento crônico de cortisol, associado a uma falta de proteção, e essa falta de proteção tem muita relação com deficiência de nutrientes protetores, né? Essas duas coisas associadas geram uma série de doenças. Ela funciona como um gatilho, né? Que puxa ali aquele gatilho e aí a doença aparece. Por isso que é muito comum pacientes que têm psoríase, principalmente, que é uma doença autoimune que a gente consegue visualizar, né? O problema, a pior ou a melhor, é visual. Eles referem que em momentos de estresse emocional, a doença tende a voltar. Mesmo com o uso de corticoide tópico, com imunossupressor, seja lá com o que for, estressou, começa a haver coceira na pele, começa a haver erupção, vermelhidão, e daí surge a lesão. E aí ele tem mais uma crise da doença e fica nessa
nesse ciclo, né? Que nunca cura, que nunca melhora, mas que fica indo e voltando de acordo com a exposição que ele tem ao estresse. Então observe que o estresse está aí permeando todo mundo, causando um monte de doença, sendo gatilho para o surgimento de várias doenças. E que é super importante, gente. Quando a gente fala de cuidar da alimentação, não é a única coisa, né? Não é só importante o que a gente come, mas é fundamental os pensamentos, gerenciamento do estresse, cuidar da saúde mental, se afastar na medida do possível daquilo que você percebe que te faz mal, que te prejudica, que te intoxica. Porque não é bobagem isso adoece demais, certo? Pessoas que têm uma atenção maior com a alimentação, que fazem atividade física regular, elas tendem a ter uma proteção maior a essas situações estressantes, porque situações estressantes todos nós temos, diariamente, sempre, né? Mas essas pessoas que tentam equilibrar aí com o gerenciamento do estresse, com meditação, cuidando da saúde mental, cuidando da alimentação, né? Usando os suplementos que têm ação neuroprotetora, protetora como um todo para o organismo, são pessoas que adoecem menos, apesar de toda a exposição ambiental ao estresse. Então, importantíssimo, questão alimentar e gerenciamento de estresse. Não é só comer, né? Não é só o que a gente come, mas é o que a gente pensa, é o que a gente faz, enfim, é tudo ao mesmo tempo, certo? Então, esse estresse ele vai liberar substâncias lá no sistema imunológico, e essas substâncias vão fazer com que esse sistema imunológico comece a reagir de forma defeituosa, vamos dizer assim, né? Que foi como eu expliquei no início, de forma disfuncional. Se essa pessoa já tem a genética que predispõe para qualquer doença autoimune, ou seja, na família tem casos de artrite, tem casos de artrite psoriática, né, que é aquela pessoa que tem artrite, tem psoríase, a psoríase aparece depois, aquela pessoa que tem lúpus ou qualquer outra doença autoimune, essa pessoa já é uma pessoa que tem uma predisposição. Isso significa que ela vai desenvolver uma doença autoimune igual a da mãe ou igual a da avó? Não. Existe uma coisa chamada epigenética, que vocês já devem ter ouvido falar. Epigenética é o contexto em que a doença vai surgir, ou seja, vai haver um dano genético a partir do ambiente. Então, é a forma com que o ambiente pode afetar ou negativamente ou positivamente os nossos genes. O que é que eu estou querendo dizer? Vamos supor que você tem vários casos de diabetes e de doença cardiovascular na sua família. Avós, pais, tios, etc. Isso significa que você vai ter a doença cardiovascular, o diabetes especificamente? Não. Por quê? Porque pela epigenética, se você tem um cuidado com o seu ambiente, o ambiente em que você está inserido, seja ele alimentar, atividade física, evitar fumo, bebida alcoólica, né, dormir bem na medida do possível, suprir os nutrientes essenciais para fazer essa proteção antioxidante, anti-inflamatória. Ou seja, se você cuida desse contexto de forma regular ao longo da vida, são ínfimas as possibilidades de você vir a desenvolver, né, as doenças que estão presentes na sua família. Isso porque a epigenética está atuando aí de forma positiva, né? Então, o ambiente favorável te protege de acordar aqueles genes defeituosos que com certeza você tem. Porque se existem casos na família, né, aquele gene está presente. Agora, ele vai se manifestar, ele vai falar, ele vai manifestar a doença, sim ou não? Depende de você. Especificamente de você, do que você faz no dia a dia, ao longo da vida inteira. Então, se você se expõe ao ambiente negativamente, ou seja, ingere bebida alcoólica, fuma, não faz atividade física, ganha peso, desenvolve um processo inflamatório sistêmico crônico de baixo grau, enfim, bagunça a sua vida como um todo, com certeza você vai desmetilar os genes responsáveis por aquelas doenças que tem na sua família. O que é desmetilar? Desmetilar é como se fosse a gente tirar o esparadrapo da boca do gene. Uma forma bem metafórica assim, de explicar. O que é isso? O gene estava lá dormindo, ele estava lá quietinho, tranquilo, ele não estava abusando ninguém, né?
Ele sabe, ele entende que na família tem. Então existe uma predisposição. Certamente você também tem aquele gene, ou até mais de um gene defeituoso, muitas vezes de doenças que você nem sabe que na sua família existe. Talvez de um antepassado mais distante você herdou, né? Então, o que é que a epigenética negativamente faz nesse caso? O ambiente, o estilo de vida ruim, insalubre, ele vai fazer com que esse gene seja despertado. Vai acordar, vai cutucar o gene, e aí despertando, e o estresse, como eu falei agora há pouco, é um fator que é a gota d'água. Então, se você já tem todos os fatores ambientais negativos e ainda não desenvolveu aquela doença que você está geneticamente predisposto, de repente um período, muitas vezes curto, de estresse ali diário, você pode vir a desenvolver qualquer sintoma ou qualquer sinal daquela doença que geneticamente você está predisposto. Se for uma doença autoimune, são N as possibilidades, né, de queixas que a pessoa pode ter que venha a desencadear de fato aquele diagnóstico da doença autoimune. Eu vou citar uma aqui que acomete quase que 90%, 99% das pessoas que têm doença autoimune, que é a fadiga. O que é fadiga? Fadiga é um cansaço. A grande maioria das doenças autoimunes, né, no caso a esclerose múltipla, que é uma doença autoimune muito severa, quando ela avança, né, é uma doença que tem na fadiga uma das características mais importantes, mais prevalentes, né? Mas nas outras doenças autoimunes também existe um certo nível de fadiga, que é uma maneira com que o sistema imunológico responde a essa desregulação que eu falei no início, que as pessoas que têm doença autoimune apresentam, né? Então é uma fadiga, é um cansaço, é uma indisposição, que muitas vezes as pessoas confundem quando elas não procuram um profissional para fazer esse acompanhamento, para fazer um diagnóstico. Aí elas ficam se automedicando, né? Começa a tomar café, começa a tomar estimulante, começa a fazer um monte de coisa aí da cabeça, porque está com a fadiga crônica. Então, se forem mulheres ali a partir dos 40, já acham que tem a ver com a menopausa. Muitas vezes tem, né? A ver com a menopausa também. Mas pode ser um indício ali, um processo inicial, que pode sinalizar para você uma doença autoimune qualquer. Porque, como eu disse no início, as doenças autoimunes têm a mesma base. Todas são iguais no início. O que vai diferenciar depois é a manifestação. Pode ser na pele, pode ser na articulação, pode ser sistêmica, mas a base é igual para todo mundo, tá? Então, assim, como é que a gente silencia? O que eu tô falando aqui, que quando a gente tira o esparadrapo da boca do gene, ele vai manifestar aquela doença, clinicamente, né? O sintoma, a queixa. Como é que a gente silencia? Como é que a gente mantém esse gene caladinho ali a vida toda para ele não acordar, para ele não se manifestar? Mesmo que você tenha vários casos de doença autoimune na sua família, né? Parte de pai, parte de mãe, não importa. Tem 2 nutrientes aqui que atuam, óbvio que é um contexto, né, gente? Como eu citei, monitorar o estresse, cuidar da saúde mental, atividade física, alimentação não inflamatória, antioxidante, tudo isso protege. Mas tem 2 nutrientes aqui principais que vão atuar diretamente fazendo essa metilação, esse silenciamento. O primeiro deles é a própria vitamina D, né, que é o assunto principal aqui da live, porque no momento que eu linkei vitamina D e autoimunidade, já foi justamente para falar a respeito disso. A vitamina D, ela faz silenciamento, é um dos nutrientes que faz silenciamento de genes defeituosos, para que justamente esses genes não se manifestem, eles não acordem e façam com que aquela doença apareça, né, se manifeste clinicamente. Um outro nutriente muitíssimo importante que não pode faltar é a vitamina B9. Só que a vitamina B9, a forma com que ela é biodisponível, a forma com que a gente de fato, com que o nosso corpo aproveita, absorve e utiliza de verdade, completamente, é na forma de metilfolato. Boa noite! É na forma de metilfolato, tá? Então, se você for utilizar a vitamina B9, que não seja como ácido fólico, porque o ácido fólico não é biodisponível. A forma biodisponível é o metilfolato. Tem a dose específica, de acordo com o exame de sangue que você traz, de acordo com o consumo alimentar. Só lembrando que fontes importantes de ácido fólico são os folhosos verdes escuros. Então, brócolis, couve, né? Todos os vegetais verdes escuros são boas fontes de ácido fólico. E aí,
Na forma de metilfolato, a gente consegue encontrar nessas fontes, mas se a pessoa dosou lá a vitamina B9 no sangue e percebeu que existe uma deficiência, né, só a ingestão alimentar não vai suprir. Então, ela vai precisar fazer esse uso suplementar, tá? E aí você vai combinar com vitamina B12, com vitamina B6, tem uma série de possibilidades de combinação, né, e de formulações, pode ser sublingual, pode ser em gotas, de preferência, para que você utilize por um tempo suficiente até que o nível sanguíneo fique normal, tá? Seja uma garantia de que você tem ali uma disponibilidade suficiente do ácido fólico para que você silencie os genes defeituosos, principalmente quando a gente está falando aqui de gene, né, que vai predispor a doença autoimune, que é o tema aqui da live, certo? Então, assim, qual é a recomendação? Para o Conselho Federal de Nutricionistas, que é o meu caso, né, é o conselho que eu tenho que seguir para fazer as prescrições, a recomendação que é permitida para nós é de 4.000 unidades, 4.000 UIs, certo? Por dia. Mas vamos relembrar aqui que 10.000 unidades é o que é produzido quando a gente se expõe ao sol. Então imagine, 4.000 é menos da metade, né? Tem casos em que 4.000 vai ser suficiente para manter o nível sanguíneo adequado e proteger essa pessoa imunologicamente, né, etc. Mas tem outras situações em que o nível sérico está tão reduzido, está tão comprometido, e essa pessoa já tem sintomas, ou ela já tem a doença autoimune diagnosticada, ou ela não tem sintoma e nem tem diagnóstico, mas ela tem casos na família, e daí a importância do nutricionista fazer essa investigação de forma precoce, porque quando a gente identifica isso, já é motivo suficiente para que a gente possa dar mais atenção à vitamina D na alimentação e na suplementação principalmente, certo? Então, uma suplementação diária, gente, de 10.000 unidades, não é tóxico, não vai causar malefício nenhum, até porque a exposição solar de 20 a 30 minutos por dia, entre 11 da manhã e 3 da tarde, já produz 10.000 assim, tranquilamente, né? Então, se uma exposição solar por si só já produz isso na gente, imagine, né? Se fosse tóxico, a gente tomar sol, a gente morreria intoxicado por vitamina D. Então, não é o caso, certo? Por isso que a dose de 10.000 unidades internacionais por dia é uma dose considerada fisiológica. É aquela dose que você pode utilizar sem problema. Inclusive, quem não tem doença autoimune. Pessoas saudáveis, entre aspas, elas podem utilizar essa quantidade diária. Agora, é muito importante que você não se automedique. Isso eu sempre falo aqui. É importante que um profissional, seja um médico, seja um nutricionista, certo? Habilitado para ter esse olhar sobre a doença autoimune, ele faça a prescrição para você, porque ele vai precisar fazer o monitoramento regular dos seus níveis de vitamina D. E aí entram outros, né, que são importantes também. O PTH, que nesse caso ele tem que ser acompanhado, mesmo com dose de 10.000. O cálcio, sérico, magnésio. Então tem outros minerais que a gente precisa avaliar quando o paciente está ingerindo uma dose em torno aí de 10.000 unidades por dia, certo? Mas vamos chamar a atenção de que não é tóxico, de que não faz mal. A exposição solar, por si só, nesse intervalo de 20 a 30 minutos, entre 11 e 3 da tarde, 11 da manhã e 3 da tarde, já produz isso tranquilamente. Vamos pensar nas pessoas que trabalham expostas ao sol. Pescadores, pessoas que trabalham, né, expostos ao sol nesses horários de pico. Já pensou? Fazendo isso a vida inteira, todo santo dia? Será que essas pessoas estariam vivas? Né? E, no entanto, elas estão. E os níveis sanguíneos de vitamina D delas, se a gente fosse investigar, eles estão sempre muito altos, em torno de 80, 70, acima disso até, né? Só é considerado tóxico, preocupante, e que a gente precisa investigar e avaliar o que é que está causando isso, quando esse nível está muito acima de 100, tá? Mas isso aí são casos raros. Normalmente, quem tem essa exposição, que eu falei, solar, não vai alcançar esse nível tóxico aí absurdamente alto, não, certo? O nível ideal para qualquer indivíduo adulto, idoso, principalmente idoso, que tem uma necessidade de vitamina D maior,
deve estar entre 60 e 80 nanogramas por decilitro. Ok? O que a gente mais encontra aí em consultório, que eu vejo todo santo dia, é vitamina D de 20. Então 20, gente, é terrivelmente baixo, certo? É gravemente baixo. Isso vai comprometer a produção de hormônios, isso vai comprometer função neurológica, imunidade, certo? Isso vai comprometer controle do metabolismo de carboidratos. Por isso que diabéticos, pessoas diabéticas, pessoas hipertensas, precisam ter uma adequada ingestão de vitamina D, de magnésio, para até, inclusive, para baixar a pressão. Então, assim, gente, tem que ter um acompanhamento nutricional, tem que ter avaliação de exame de sangue, primeira coisa. Porque partindo daí é que a gente vai conseguir avaliar e fazer a prescrição correta, personalizada, tá bom? E aí, como eu citei, né, mais cedo, num vídeo aqui nos stories, que eu ia falar a respeito das recomendações, que eu já falei da dose, mas a respeito do tipo de apresentação dessa vitamina D. Como é que é melhor eu comprar ela? Manipulada, pronta, em gotinha, em cápsula. Essa cápsula deve ser aquela cápsula molinha ou deve ser aquela cápsula dura, seca, né? E isso eu vou esclarecer também, certo? Entre o manipulado e o pronto, eu particularmente gosto mais do manipulado. Por quê? Porque pelo manipulado eu consigo descrever ali na minha prescrição para a farmácia a dose exata que eu quero, certo? Muitas vezes, por exemplo, se eu for prescrever uma dose maior que 4.000 e eu quero personalizar essa dose, às vezes a vitamina D pronta, o paciente não consegue encontrar naquela dose específica uma caixa com 30 cápsulas. Eu já vi muito fabricantes, né, laboratórios farmacêuticos que produzem a vitamina D, 10.000 unidades, e vem a caixa com 4. Vocês já devem ter visto isso também. O que é que significa isso? Se tem uma caixa com 4, significa que aquela dose ali, o fabricante está dizendo a você que você deve consumir por semana. Só que 10.000 por semana é muito pouco. Inclusive, outra dúvida que muita gente tem é melhor tomar por semana ou melhor tomar diariamente? E a resposta é melhor diariamente. Por quê? Como eu falei no início, a gente pode ter disfunção dos receptores, pode ter disfunção de transporte e pode ter disfunção de conversão, né, na forma inativa para a forma ativa. Então imagine, se você tem lá uma disfunção no receptor e você não sabe que tem, porque isso é uma coisa que a gente não sabe, né? Tendo ou não doença autoimune, você pode ter um defeitozinho ali nos receptores de vitamina D. O que é que vai acontecer? Se você toma 50.000 por semana, ou até mais do que isso, as chances de você não ter utilização, absorção, biodisponibilizar, né, essa vitamina D em doses altas tomadas de uma vez é muito maior. E eu tô falando em relação ao receptor porque muitas vezes a gente tem esse defeito e não sabe que tem, né? E aí, por que ela é utilizada diariamente? E aí pode ser, como eu falei, até 10.000 por dia é considerado fisiológico, certo? É melhor. Porque entenda, se você tem uma deficiência num receptor e você não sabe que tem, se isso está acontecendo, você oferecer doses menores todos os dias, as chances de você ter um aproveitamento, uma biodisponibilidade maior dessa vitamina D, né, é maior. Uma biodisponibilidade maior é maior do que se você ingere uma dose gigante por semana, certo? Então, assim, entre consumir por semana e consumir por dia, gente, é muito melhor que o consumo seja diário. Outra coisa importante, como a vitamina D ela é um óleo, ela é oleosa, ela é uma vitamina lipossolúvel, como chama, é importante que a ingestão dela seja no momento em que você está se alimentando. Aí tem gente que pergunta, tem que ser antes, tem que ser durante, tem que ser depois? Tanto faz. Desde que próximo ao horário que você vai engolir a cápsula, você faça uma refeição. Por quê? Porque aquela refeição, principalmente se ela tem gordura na composição, se ela tem laticínio, se ela tem carne, enfim, qualquer alimento mais gorduroso, essa gordura do próprio alimento vai ajudar tanto no transporte quanto na absorção. Vai servir como um veículo, né, para que a vitamina D seja mais bem aproveitada. Então, sempre que for ingerir sua cápsulazinha de vitamina D, que seja junto de refeição, próximo de refeições, certo? Bom, com relação a cápsula ou gota, tanto faz, desde que você siga a orientação, a recomendação do profissional que fez a prescrição. Então, se ele está prescrevendo para você 10.000 por dia e você prefere em gotinhas, ou ele manipula em gotinhas,
Você tem que fazer uma regrinha de 3 ali na fórmula pronta, se você comprou pronto, para você saber em quantas gotas você vai conseguir ingerir 10.000 unidades. Muitas vezes é 2, 3, 4, certo? Se for cápsula, a gente consegue oferecer 10.000, por exemplo, em uma cápsula só, 8.000 em uma cápsula só. Agora, o problema de comprar pronto em relação ao manipulado é que se, por exemplo, a prescrição é de 8.000 por dia, certamente você não vai conseguir comprar em drogarias a vitamina D pronta nessa dosagem de 8.000. E você conseguir comprar uma caixa com 30, né? Que é o que vai dar para 30 dias. É muito difícil. Eu acho que nem existe de 8.000. Então você vai ter que tomar 2 de 4, e aí você vai acabar gastando mais dessa caixa, vai ter que comprar outra com 15 dias. Então tem todos esses inconvenientes. Por isso que eu particularmente gosto, quando eu estou prescrevendo vitamina D para os meus pacientes, independente de ter doença autoimune, é de fazer a prescrição manipulada, porque aí eu fico mais à vontade, mais livre para escolher a dose, para escolher o veículo. Então eu posso prescrever em gotinhas oleosas, eu posso prescrever em cápsula. Tem uma cápsula que ela é chamada de Liquid Caps, que é uma cápsula que tem um invólucro bem fino, tanto que você vê o óleo se mexendo dentro da cápsula, né? Diferente daquelas cápsulas que são vendidas em farmácias, que são cápsulas duras. Você pega, ela é redondinha, mas ela é bem durinha, é um plástico mais resistente. Então, assim, para a gente facilitar essa absorção, a entrada dessa vitamina D lá no intestino, junto com a alimentação, é importante que o invólucro da cápsula seja um invólucro mais fino. Porque tem pessoas que têm permeabilidade intestinal, principalmente as pessoas que têm doença autoimune. E essa permeabilidade intestinal aumentada já dificulta esse transporte, né? Essa absorção. Então, muitas vezes a pessoa perde lá, elimina a cápsula de vitamina D nas fezes. Ou seja, ela não absorve. Então tá jogando tudo fora. Para evitar isso, a gente tenta dar a vitamina D num veículo que seja bem absorvível, né? E essas liquid caps, quando a gente prescreve manipulada, ou em gotinhas, é uma outra opção também, né? São mais indicadas do que as cápsulas duras vendidas em farmácia. Então, essa é o meu posicionamento, tá, gente? Não tô dizendo que é melhor, mas na minha prática eu prefiro sempre os manipulados por esses dois benefícios, essas duas vantagens. Semanal ou diário, eu já falei, cápsulas em gotas. E tem outro detalhe aqui. A gente sabe que quando fala em vitamina D pronta, comprada em drogaria, tem a vitamina D na cápsula oleosa, que é aquela cápsula molinha, que normalmente ela é redondinha, né? E ela é feita de um plástico mais duro, mas ela é uma cápsula que o óleo tá ali dentro. E você tem a vitamina D em Drágia, sabe aquele comprimido branco, que é um pozinho compactado? Qual das duas você deve escolher? Sem dúvida nenhuma, pelo que eu falei aqui, né, que a vitamina D é oleosa, que ela precisa de gordura para ser absorvida, com certeza a cápsula oleosa, mesmo tendo um invólucro mais durinho, é mais vantagem que você utilize ela do que a Drágia, aquela seca, branquinha, né, feita de um pozinho. Porque ali a vitamina D não está na forma natural dela, que é a forma oleosa. Então, obviamente, que a facilidade de ser absorvida vai ser muito menor na Drágia. Então, muitas vezes você está tomando 10.000 por dia, mas no final das contas, o que você está absorvendo ali é metade ou menos da metade. Então, não vai adiantar muita coisa. Quando você for lá dosar a vitamina D no sangue, ela não vai ter aumentado tanto quanto você esperava. E aí, pode ser por conta disso, tá? Então, esses detalhes aí na hora de fazer a compra são muito importantes. Eu espero que vocês estejam atentas a isso na hora de comprar, mas eu reforço aqui a importância de ter um profissional prescritor, gente. Porque não é só chegar na farmácia, comprar e tomar. Isso eu tô falando em relação a tudo. Porque é muito comum, por exemplo, chegar lá no consultório para eu atender pessoas que já vêm com uma lista de coisas que tá tomando. Tá tomando coenzima, tá tomando ômega, tá tomando SAMe, tá usando magnésio. 4, 5 tipos de magnésio diferentes. Para quem quiser entender mais sobre magnésio, tem uma live lá no YouTube que eu fiz o ano passado, que quando eu faço aqui no Instagram, eu coloco lá, né, no dia seguinte. Então quem quiser ver as lives mais antigas, vai lá no YouTube, tem um link na bio aqui do perfil do Instagram, e você clica, já vai direto pro YouTube. Tem as lives mais antigas, e tem uma live onde eu falo de todos os tipos de magnésio. Recomendação, indicação, os tipos, para que serve cada tipo, qual é o tipo que realmente vai servir para tudo, que a gente não precisa ficar tomando 1000 tipos de magnésio diferente, né? Cada um para uma finalidade.
Então eu explico lá direitinho, certo? Com detalhes, como escolher o melhor magnésio e as diferentes indicações dele, certo? Então ao invés de sair comprando tudo aleatoriamente, o que ouviu falar que é bom, vai num profissional primeiro, porque ele vai te direcionar, ele vai te dizer se realmente você tem necessidade daquilo ou não. E se você tem necessidade, qual é a dose certa? Porque tem muita gente que quando se automedica, assim, quando compra suplemento por conta própria, usa a recomendação do fabricante. E muitas vezes a recomendação que está ali do fabricante, no verso da embalagem, é aquela recomendação mínima. Sabe o mínimo do mínimo do mínimo? Porque o fabricante, gente, ele não pode se responsabilizar. Ele não sabe qual é a sua necessidade. Ele não sabe qual é a necessidade da pessoa, da outra pessoa ali. Então, obviamente, né, é uma responsabilidade isso, ele coloca ali a dose mínima. Só que essa dose mínima, teoricamente, pode servir para todo mundo, mas se no seu caso você tem uma deficiência muito grande, já crônica, ou se você tem uma alimentação muito deficiente naquele nutriente, ou você tem uma doença qualquer, que muitas vezes você nem sabe que tem, que depleta, né, que elimina aquele nutriente, ou que requer mais daquele nutriente, aquela dose mínima ali do fabricante não vai fazer diferença na sua vida. Não vai mudar nada. E você está gastando dinheiro. Porque a gente sabe que suplemento é uma coisa cara, né? E se você vai pela qualidade do suplemento, é mais caro ainda. Você paga o preço. Então, não façam isso. Busca orientação, porque na orientação a gente vai encaixar ou não aquele nutriente de acordo com a sua necessidade. Muitas vezes, às vezes o paciente, Mária, eu tô tomando magnésio. Aí manda pra mim, que tem um monte de paciente meu aqui, sabe disso, né, meninas? Todas vocês aqui. Então, eu falo sempre o quê? Tira foto da tabela, do rótulo e manda pra mim. Porque às vezes manda à frente. Aí eu falo, eu sei, a frente é importante. Mas o que eu quero ver tá no verso. Aí vira o verso da embalagem, tira a foto da tabelinha lá. Aí eu digo com mais precisão, ó. Uma cápsula só, que é o que você tá usando, não tá adiantando. Você tem que tomar 3 ou tem que tomar 4. Porque aquela dosagem ali, ela está sendo específica para a necessidade que você tem, que eu identifiquei, certo? Então é muito importante, não só para a vitamina D, com essas dicas todas que eu dei, quem chegou agora no final, depois volta lá para a live desde o início, assiste desde o início, e a partir de amanhã a live vai lá para o YouTube, né? Como todo mundo sabe, ela fica aqui só até amanhã de manhã. Eu falei a respeito da importância dessa individualização de dose, de recomendação, de prescrição, porque cada organismo é único, cada um tem uma necessidade diferente, a gente tem que respeitar isso. Tem pessoas que se alimentam super bem, que na grande maioria dos casos não vão precisar de doses muito elevadas do nutriente isolado, mas tem outras pessoas que têm uma alimentação muito ruim, que têm doenças, né, que dificultam mais ainda a absorção ou a disponibilização, a disponibilidade daquele nutriente. Então elas precisam de uma dose maior, como é o caso aqui da vitamina D, quando a gente está falando em doença autoimune, certo? Tem que ter suplementação, não tem jeito. A pessoa que tem doença autoimune, ela já tem naturalmente uma deficiência dessa vitamina, certo? E essa vitamina para a doença autoimune é determinante para o controle da doença, para evitar que ela piore, para evitar que ela progrida, para diminuir sintomas, certo? Controlar parâmetros de laboratório, que a gente vai monitorando a cada 2, 3 meses. Então a vitamina D ela entra aí como um fator protetor muito importante no controle de alguns parâmetros laboratoriais. Então não dá para simplesmente chegar ali na farmácia e comprar uma dose que você ouviu falar que vai ser útil, porque não é assim que funciona. Tá bom, gente? Então, quem chegou depois, se por acaso o conteúdo da live gerou alguma dúvida, se vocês tiverem qualquer pergunta ou qualquer comentário, deixa nos comentários da live, ou se for uma coisa muito privada, muito particular, manda lá pelo direct que eu respondo, tá bom? E essa live vai ficar até amanhã, meio-dia. Meio-dia eu levo ela lá pro YouTube. Então quem chegou no finalzinho, que não conseguiu assistir, assiste aqui. Oi, Maroca. Oi, Casey. Um monte de gente conhecida aqui, um bocado de paciente, um bocado de mentorada. Beijo pra vocês, viu? Obrigada, amor, obrigada. Quem chegou no final, gente, assiste desde o início, tá? Porque eu tô falando de coisas importantes em relação a essa vitamina, esse hormônio, né? Que não é só uma vitamina, não é meramente uma vitamina. E toda a aplicabilidade dela nas doenças autoimunes, tá? Então espero que tenha contribuído aí pra vocês.
nutricionistas ou pacientes, certo? Compartilha com as pessoas que vocês conhecem, quem tem doença autoimune, quem está comprando aí vitamina D aleatoriamente na farmácia, que comentou com você que está comprando vitamina D e está tomando aleatoriamente, manda aí, ó, nesse aviãozinho aqui, compartilha com essas pessoas, tá? Porque são informações que podem ajudar, ok? Grande beijo e até a próxima quarta.